Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você está preso esperando tudo se encaixar? Eu quero dizer que Abraão não esperou nada. Ele apenas ouviu uma voz de Deus, obedeceu e saiu, mesmo sem saber para onde ir. Hebreus capítulo 11, verso 8 vai nos dizer o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Se você não me conhece, meu nome é Carlos Eduardo, sou pastor e advogado, né? E nesse canal nós temos assim a fé que nos faz sair da paralisia e começar a construir um futuro novo. Fique conosco até o final, que eu vou mostrar como que você pode sair do comodismo, como que você pode sair da frustração e se mover em direção ao seu sonho. É fato e é constatado por meio de várias pesquisas, testemunhos que a gente sempre ouve todos os dias, que pessoas que realizam, pessoas que alcançam, são aquelas que não ficam esperando a coisa acontecer, mas elas miram um futuro e elas se movem em direção ao seu futuro, ou seja, elas criam o seu futuro. E eu quero te perguntar, por que você ainda não tirou aquele projeto do papel, da empresa, do casamento, de um novo filho, né, de mudar de cidade, de sair do seu local de comodidade? Muitas vezes nós até projetamos, mas protelamos mais do que projetamos, e a gente fica estagnado e a gente fica parado, entendeu? Nós vemos aqui que, com base na palavra que nós falamos, que Abraão, quando chamado, ele obedeceu e saiu sem saber para onde ia, ou seja, ele não tinha conhecimento exato da rota, ele não sabia o que ia acontecer ali em direção ao fértil crescente em que ele estava se movendo, em direção à terra de Canaã. Ele não sabia o que lhe esperava, mas ele apenas creu na palavra do Deus Todo-Poderoso que criou céu e terra, entendeu? E foi isso que fez com que Abraão hoje figurasse ali na galeria dos heróis da fé, né? Então, nós vemos que através da vida de Abraão, o segredo não é só ter fé, o segredo é agir. Abraão não ficou esperando o céu se abrir, ele apenas saiu. E só depois Deus foi revelando ali o que Deus queria para o seu caminho. Eu quero dizer para você que para você colocar em prática aquilo que Deus colocou no seu coração, você não precisa fazer uma faculdade, você não precisa esperar ter dinheiro, esperar casar, abrir o seu negócio. Você apenas precisa confiar no Deus que te chamou para colocar em prática esse projeto. Se você tem algo que queima no seu coração, pode ter certeza que com certeza foi Deus que colocou no seu coração este projeto, né? Provérbios 16:9 vai dizer que o coração do homem, ele traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios capítulo 16, verso 1 vai dizer que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E o verso 3 vai dizer: confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos, né? Aqui é um local meio rural, né? E de vez em quando, né, sempre tem uns mosquitinhos, mas não olhe para isso aí não. Nós devemos ver que Deus, quando ele tem um propósito, nós não precisamos ter dinheiro, nós não precisamos mudar de cidade ou ter capacidade, nós precisamos apenas confiar naquilo que Deus já nos falou, porque a fé verdadeira, ela obedece mesmo sem entender, entendeu? Muitas vezes a fé, ela vai nos fazer parecer loucos, a fé vai nos fazer parecer assim, pessoas sem lógica. Mas eu quero dizer que se todo mundo está elogiando aquilo que você tem feito e ninguém tem reclamado, talvez você esteja no caminho errado. Porque nós vemos o exemplo de Noé. Deus o mandou construir uma arca. Nunca havia chovido,
mas ele foi lá e obedeceu e construiu, mesmo que as pessoas fizessem chacota, mesmo que as pessoas não acreditassem ainda em Noé, ele foi e obedeceu. Nós podemos ver também que Abraão foi da mesma forma, ele via num contexto politeísta, um contexto de idolatria, né? Um contexto que talvez, se ele fosse falar para os seus irmãos, seus familiares, o que Deus estava pedindo para ele, com certeza eles iriam puxá-lo para trás. E é assim. Por isso que Deus pediu para que Abraão saísse da sua terra e da sua parentela e se movesse em direção ao sonho que Deus tinha. Então, às vezes, para Deus agir, para Deus mover, é necessário a gente sair do meio da nossa terra, da nossa parentela, cortar muitas vezes a amizade, até mesmo com aquelas amizades de infância que a gente fala de Deus, eles riem de nós, que a gente fala de um projeto empresarial, de casar, de crescer na vida, de fazer uma faculdade, e eles não acreditam. Essas pessoas, embora você possa até nutrir um certo sentimento por elas, são pessoas que têm sentimentos e energias tóxicas, que se nós não nos afastarmos, é impossível que a gente vá para frente. Nessa linha, nós vemos que quando Abraão recebeu a ordem de pronto, ele recebeu, ele não esperou estar bem. Na verdade, ele quem sabe se sentiu até frustrado de deixar seu pai, sua mãe, os seus amigos de infância, mas ele não esperou ter o sentimento certo. Ele fez o que foi certo. E eu quero dizer para você, haja com base no que é certo, não com base nas suas emoções. Na maioria das vezes, aquilo que vai trazer crescimento vai trazer um desconforto. Quem é que quer ir trabalhar na segunda-feira de manhã? Quem é, que abre uma empresa de forma confortável, sem tendo assim o controle de todas as coisas que vão acontecer? Quem é que muda de país ou de cidade é tudo bem? Entendeu? Acontece tudo tranquilo e fica tranquilo, né? Então, de fato, o remédio amargo é que vai trazer a cura, né? Então, Abraão, ele encontrou sentido em uma missão maior do que ele mesmo. E eu quero te falar, coloque em prática aquilo que Deus colocou no seu coração, né? Viva não pelo prazer, não pela acomodação, mas sim pelo propósito que Deus colocou no seu coração, né? Quando você entende o seu chamado, nada te prende. E para finalizar, a fé, ela tem um movimento inicial. E eu quero perguntar para você, o que você está esperando para sair do seu local de comodidade, para você sair da procrastinação, para você sair do local aonde você está, né? Tiago capítulo 2, verso 17 vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Então, eu quero te dar aqui alguns passos para que você possa colocar o seu plano em ação. Primeiro, obedeça aquilo que Deus falou no seu coração. Talvez Deus falou só para você. Coloque em oração, né? Peça confirmação a Deus na palavra e, posteriormente, não procrastine, coloque em prática. Não espere para amanhã. Segundo, escreva num papel aquilo que você quer começar. Em terceiro, peça ajuda de alguém que pode te ajudar, porque fé não é teoria, ela é uma instrução diária, uma direção diária que nós recebemos de Deus, entendeu? Então, nós vemos aqui para finalizar que Abraão não tinha um mapa, ele tinha uma promessa, e isso bastou para que ele pudesse sair do seu local de comodidade. Então, se essa palavra falou contigo, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu like também para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para outras pessoas. E se você quiser caminhar conosco, conhecer mais do nosso trabalho, clique no link aqui embaixo do nosso vídeo, né? E eu finalizo dizendo que eu escolho construir com fé. Nós podemos traçar um futuro e nos movermos em direção a este futuro. E se assim você agir, confiando em Deus, pode ter certeza que a vitória é certa. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.